envergonhados de suas calúnias. É assim que o bom cristão deve... Assim, não tem nenhum problema da gente chegar aqui, padre. 3 pontos, amigo. Não, 3 mas pontos. eu tô percebendo uma coisa, tá tudo certo, mas toda hora a gente dá uma alfinetada. Isso é tática de guerra. Somos salvos... Professor, imagina. Somos salvos pelo quê? Eu acho que é unicamente pelo sangue de Cristo, pela graça. Não, as obras. A fé sem obras é morta. Ela é estéril. Claro. É Agora, uma fé estéril. sentamos aqui com respeito, né, com mansidão. Vamos discutir, vamos bater um papo, não é? Não, acho que, olha, herege, veja bem essas coisas. Eu vejo, olha, como cientista do design inteligente, padre, a gente tem no design inteligente várias posições filosóficas e teológicas. Todos nós nos sentamos lá, isso somos para irmãos, uma coisa só, não é? né? Discutimos a boa ciência do design inteligente, defendemos que há um Deus, que todas essas coisas fez pelo poder único, exclusivo da sua palavra. E ninguém lá vai ficar discutindo... Alfinetando, questionando. As tretas teológicas, né? Vamos deixar isso. E se tivermos que discutir, olha, como é que fala? 1 Pedro 3, contudo, façam isso com mansidão e respeito. Gente, quem entrar no chat aí do padre Fábio, um cara super mega legal, já está convidado para o nosso congresso. Quer discutir com ele? Mansidão e respeito, conservando boa consciência, não é assim, padre? É o mínimo que se espera de um cristão. Se eu tenho algum problema de discutir algum ponto teológico com mansidão e respeito? De forma alguma, até Claro porque se não houver mansidão e respeito, não há discussão. Claro. Aí há uma imposição de ideias, eu não tenho que te convencer de nada, assim como o senhor não quer me convencer de nada. De jeito nenhum. O espírito que convence, não é? É o espírito que convence. Na nossa vinda para São Paulo, a gente estava no carro e algumas pessoas mandaram mensagem, né, convidando o padre para um debate sobre religiões do candomblé, eu acho. Vamos debater o Chama candomblé. O padre, eu quero fazer um podcast para candomblé. debater sobre candomblé e cristianismo. Eu não debato religião. O padre falou, eu não debato religião. Não, absolutamente. Eu não tenho que debater o que você acredita. A sua verdade é a verdade dele. Tá ali, tudo pronto, certo. né? Tá tudo certo. Sim, não queira me convencer de que eu estou errado por amar a Jesus Cristo e tê-lo como Salvador, como Redentor da minha vida, da minha história. Como eu não vou querer convencer que os seus orixás não são, ou fazem ou deixam de fazer. Não vou debater esse tipo de coisa. Isso para mim não é elemento de discussão. Elemento de discussão é o que o professor está fazendo aqui. Vamos falar de evolução de espécie, vamos falar da participação, onde é que entra Deus nisso, que partícula sagrada é essa que esse ser humano o senhor usou, né? Eu não sou uma evolução de uma ameba. E eu acho engraçado isso, porque o homem não nasceu... O senhor pode discordar comigo e me corrigir a qualquer momento. O homem não nasceu com a feição pronta que nós temos, é uma evolução, não é isso, professor? Nós não fomos feitos já como nós somos. Nós fomos evoluindo ao longo dos séculos para ser o que somos, né? Ter os dentes que nós temos, o rosto, o nariz, o lugar, a boca, essas coisas todas, de acordo com a necessidade. Não, olha, segundo... Ou o senhor acredita numa evolução diferente? Não, eu não acredito em nenhuma, na realidade, Entendi. padre Fábio. O design inteligente ele é anti-evolução. Ele apregou a tese científica de que fomos feitos prontos. E que há elementos na ciência que mostram que fomos assim feitos, prontos. Não houve evolução, nem sequer microevolução. Entendi. A partir do momento que fomos feitos, prontos, no ápice de sofisticação, nosso genoma era perfeito, estamos, na realidade, sofrendo um processo involutivo. Estamos acumulando mutações deletérias. E há como mostrar essa perfeição desde o início de que nós fomos feitos? Claro. Olha, nós temos um DNA que está acumulando mutações deletérias. E todas as trocas, todas as diferenças que a gente percebe em um novo DNA de uma nova geração são defeitos.
Não há nenhum registro na história da ciência, Padre Fábio, de uma única troca no nosso DNA que tenha aumentado a sofisticação, que tenha criado um novo processo metabólico, que tenha criado uma nova proteína. Evolutivo. Nada, zero. Todas as trocas que elas têm acontecido ao longo da nossa história na Terra, a gente tem como acompanhar isso hoje, foram deletérias. Todas as mutações reportadas na literatura científica, porque a gente foi estudar, a gente foi pegando artigo após artigo, causaram problemas, defeitos. Algumas vezes o defeito foi vantajoso. Por exemplo, se só tiver uma anemia falciforme, Padre Fábio, e for para a África e por acaso adquirir malária, esse defeito vai ser vantajoso. Mas se o senhor quer ter anemia falciforme, é uma doença terrível, dores. As crianças que têm anemia falciforme vivem muito pouco, não passam de 40 anos, tem que fazer transfusão de sangue, tudo. Então, quando há alguma vantagem nessas mutações, é um defeito vantajoso. Mas uma vantagem num conjunto muito grande de males que essas mutações têm causado. Então, no design inteligente, a nossa tese é que a gente foi feito pronto, no ápice de sofisticação. E perfeitos. E com o passar do tempo, estamos degradando na Terra. Homem foi feito homem, chimpanzé foi feito chimpanzé, gorila foi feito gorila. Não houve evolução. O porquê? Porque todas as evidências científicas mostram que como que poderíamos ter evoluído, segundo Darwin? Por mutações, por trocas. As trocas são danosas. Entendi. Trocar dá defeito. A seleção natural, sabe o que a seleção natural faz, Padre Fábio? Ela ceifa o mais debilitado. Ela não preserva o mais apto. Veja na pandemia. O que aconteceu na pandemia? Quem sobreviveu na pandemia desenvolveu alguma coisa nova? Um novo sistema imunológico. Um nariz que filtra vírus, ninguém conseguiu, né? Há controvérsias, mas todo mundo usou máscara, certo? Não, o que aconteceu na pandemia? Infelizmente... Uma intervenção decaída, né? Infelizmente, os mais debilitados é que foram ceifados. É o que a gente chamava lá de comorbidades. E quem foi preservado não é porque era melhor, é porque era menos pior. Nós fomos preservados. Acho que todo mundo sobreviveu aqui, né? Rodrigão, sim, acho que tá... Tamo aí. Sequelado. Eu não sei como que ele passou, né, Padre Fábio? Foi muita sorte. Sequelas gravíssimas, o senhor não faz ideia. Todos que sobreviveram na pandemia estavam menos estragados, só por isso. Não existem evoluções e nem microevoluções. Nem micro. Olha só. O apêndice, o siso. Apêndice. Vamos falar do apêndice? Siso, o dente do siso. Eu tenho isso no meu livro. Eu trouxe o livro aqui. Cadê o livro que eu trouxe pro Padre Fábio? Tá aí, Pedro. Tá aqui, ó. Tá aí. Não, mais um presente. Eu já ganhei uma camiseta. É pra mim? Os dois, viu, Padre? Esses dois aí já ganharam, viu? Já ganharam. Olha aí, ó. Olha só. Pode tirar da capinha aí, se eu quiser dar uma olhada. Planejados. Vai tirando da capinha aí. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui. Fomos planejados, Marcos Eberlin. Um é best-seller, não é? Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, vamos ver se a gente chega a 500 pessoas. Dá like, se puder, seja membro. Padre, esse aqui já vendeu mais de 100 mil cópias no Brasil. Legal. Tá sempre aí muito bem ranqueado, mas esse aqui, o Antevidência, eu escrevi primeiro em inglês. Quando ele saiu nos Estados Unidos, ele saiu com o título Foresight. E ele ficou, assim que saiu nos Estados Unidos, ficou em número 1 em evolução na Amazon. Que legal. Depois ficou em número 1 em bioquímica. Depois ficou entre os top 1000 mais vendidos. Lembrando que o senhor é químico, né? Químico. Aí, Padre, sabe o que aconteceu? Nesse dia que ele ficou entre os 1000 mais vendidos na Amazon, o que eu fiz? Eu entrei lá para ver se o Paulo Coelho estava na lista. Ele não estava, Padre Fábio. É mesmo? Caraca! Você então passou esse talvez uma das grandes vitórias que eu tive na minha bom. vida. Bati o Paulo Coelho pelo menos uma vez na vida. Passou E aí, um alquimista. Eu falo do apêndice, do dente do siso nesse livro. O apêndice, Darwin disse que aquilo lá era um lixo evolutivo. Lixo evolutivo. Lixo.
Porque disseram que a gente tinha um monte de lixo evolutivo. Olha, as amígdalas, o apêndice, né, Rodrigão? Sim. O dente do siso. Olha só, os bad designs. Olha, outro dia alguém falou assim, nossa, a bonitinha é muito perto do bonitinho. Já viu essa? E as mulheres têm muito inflamação urinária. Eu fico pensando aonde que eles colocariam, né? Tá, mas tudo bem. Olha, todos esses bad designs e esses órgãos vestigiais acabaram, não existe mais nenhum em pé. O apêndice, disseram, o Darwin disse que era um órgão inútil, que a gente estava perdendo. Tinha gente que estava operando o apêndice para não ter apendicite. Eu digo, vai no Procon, reclama contra Darwin, pede seu dinheiro de volta e vê se consegue recuperar o seu apêndice, porque você jogou um órgão muito útil. Fomos estudar o design inteligente que fez isso. Pô, olha como que o design inteligente tem sido útil à humanidade. O design inteligente falou assim, peraí, cara, isso daí não é órgão vestigial. Fomos estudar, o que aconteceu? Descobrimos que o apêndice faz parte do nosso sistema imunológico. Sim. Quem estava sem apêndice na pandemia, desculpa aí, mas você sobreviveu, mas você passou um risco maior. Só isso não, quando você tem um evento de diarreia, por exemplo, você perde toda a sua flora intestinal. O apêndice é um reservatório de flora intestinal. Quando acaba o evento da diarreia, porque é um processo muito interessante para eliminar uma contaminação bacteriana, Sim. o apêndice ele recompõe a flora intestinal super rápido. Hoje, se você chega com apendicite, viu, Rodrigão, no hospital, tem hospital que não sabe ainda, que já vai e tira. Mas os maiores hospitais do mundo dão uma carga muito grande de antibiótico para salvar o apêndice. Para salvar o órgão. O dente do siso, sabe o que está acontecendo, padre Fábio? As mulheres não estão mais amamentando os seus filhos. Amamentando os filhos, quando você é amamentado pela sua mãe até 2, 3 anos, o maxilar cresce e você tem mais espaço para nascer o dente do siso. Quando você não é amamentado, você não faz o exercício da amamentação, você tem um maxilar mais para trás. Então tá todo mundo que está me ouvindo aí, dá uma olhadinha no espelho. Professor, se você tem um maxilar curto, sua mãe não te amamentou direito. Eu não posso chamar esse fenômeno da mutação aqui do meu maxilar de evolução? O senhor pode, mas eu não. Mas então, dentro da ciência, não pode ser... Você acha que uma coisa que ficou menos sofisticada, que ficou pior, evoluiu? Todo mundo... O evolucionista vai dizer que sim. O Miranda. Não é o Miranda, não. O Pirula vai chegar aqui e vai falar assim, não, evolução é mudança ao longo do tempo. Mas todo mundo sabe, todo mundo que está em casa sabe que quando se fala evoluiu, melhorou, sofisticou, foi para cima, não foi para baixo, né? Perder é fácil. O Darwin não tem que explicar como a gente perdeu as coisas. Ele tem que explicar como a gente ganhou no primeiro lugar, para depois perder. Então, quando você tem um problema que se acumula, eu não vou chamar de evolução, vou chamar de involução. Nós chamamos de involução. Então, olha, você tem um maxilar mais curto. A gente come hoje só alimentos processados. A mãe dá papinha para o filho. E não mastigamos mais, coisa dura. Então, o mastigar e o mamar no peito da mãe fazem com que o nosso maxilar cresça, para que o dente do siso nasça. Agora, por que o dente do siso nasce quando a gente tem 18, 19, 20 anos? Porque até 18, 19, 20 anos, agora já não acontece mais, porque a gente vai no dentista e tudo mais, mas os humanos, antes de tratamentos dentários, chegavam em 18, 20 anos, já tinha perdido 1, 2 dentes. O dente do siso vinha, fechava bonitinho. Olha, antevidência, planejamento, propósito. O dente do siso. Amígdalas, quando eu era pequeno... Então o siso Fábio, é também um apêndice bucal. Olha, o siso... Ele está ali para substituir. Os dentes, nasce tudo bonitinho, no tempo certinho, tudo alinhadinho e tal. Coisa linda. Amígdalas, quando eu era pequeno, Padre Fábio, não sei se aconteceu com... Você é jovem demais, mas o Rodrigão já é mais velhinho. O Rodrigão tá acabado. Ele tá evoluído, acabado, né? Tá bom. Na pandemia não se teve sabe evolução como é que ele zero escapou. ali, evolução zero. O meu amigo, ele chamava Sérgio.
ele fez a operação de amígdala e chegou para mim com a maior banca, né? Falar, olha, opa, o que tá acontecendo aí, Roberto? Tô evoluindo também. Chegou e falou assim, olha, eu operei a amígdala e vou ficar 1 ano chupando sorvete. Já viu essa? Era da sua época? Nossa, de algum aí? eu era louco em fazer operação de amígdala só pra tomar sorvete. Pra tomar sorvete. Ué. Aí eu cheguei para minha mãe, Padre Fábio, e falei assim, mãe, eu também quero operar a amígdala. Ela falou assim, filho, nós somos pobres. E essa operação é particular, é muito cara. Olha como é que é bom ser pobre, padre. Às vezes né? Era. Eu não operei a minha amígdala. Eu vou me abster da resposta. Olha só. Aí, o que aconteceu, padre? Bunga. Passam-se os anos, a gente descobriu hoje que a amígdala é extremamente importante. Só se opera a amígdala hoje em casos extremos, porque estava tirando a amígdala de todo mundo. À luz de uma teoria equivocada, Padre Fábio. Fábio, posso chamar de Fábio só? Pronto, que assim eu já não faço esse ato falho. Fábio, olha só, Fábio. A gente tem uma teoria equivocada que nos levava a imaginar que a gente tinha evoluído ao longo de milhões e milhões de anos. Não, a gente foi feito pronto. A Bíblia diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus foi lá e fez. Não faz sentido. Me conta assim, esse Deus foi lá e fez. Do barro? A Bíblia diz assim, do pó da terra. O professor Adalto Lourenço, a gente conheceu o hebraico, né, para poder interpretar bem a palavra de Deus. Ontem eu levei o pastor Fabiano no meu podcast. O cara sabe hebraico, aramaico e grego. Porque Jesus falava em aramaico. Sim. As suas falas foram escritas em grego e ele fazia referência. Era a língua comercial da época, era o grego. E ele fazia referência a textos em hebraico, né? Então a gente tem que conhecer os três. O Velho Testamento todo em hebraico. E quando você vai olhar o que eu estava falando agora, eu perdi a. Sobre a... Conhecer, porque eu perguntei para o senhor acredita que Deus modelou o homem do barro? O senhor falou de Adão, aí do pó da terra. O Adalto Lourenço, ele disse que quando você lê o texto no hebraico original, não é que Deus foi lá e pegou o barro, ele pegou os elementos que constituem a terra, o solo da terra. Vamos avaliar as composições de outros planetas, por exemplo, Marte tem um solo pobre. Outro dia teve um filme lá que estava crescendo tomate em Marte. Aquele tomate não é útil para a alimentação humana. Não tem os elementos nenhum, zero, né? Os elementos que tem lá não são suficientes para sustentar a vida de um humano. Só a Terra tem todos os elementos necessários para a vida. Então a melhor leitura do Gênesis é assim: ele fez o homem dos elementos do todo que estão no solo da Terra. E ele fez pronto, ele chamou a existência. Padre, quando Jesus chega para Lázaro e diz assim, Lázaro, sai para fora, quanto tempo demorou? Ele saiu imediatamente. Jesus, quando andou sobre as águas, ele andou sobre as águas. Ele falou, haja vinho, houve vinho. A mãe de Jesus, Maria, chega, filho, acabou o vinho. Ele falou, mãe, deixa comigo, não foi? Ele deu uma ordem, a Bíblia não diz como, mas acho que ele só pensou, né? Haja vinho e houve vinho. Como que a gente pode pensar que um ser imaterial, atemporal, todo-poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, vai fazer alguma coisa lenta, gradual e sucessivamente, devagarinho, vai usar processos naturais não guiados? Não faz sentido, padre. Ele disse, haja e houve, ele fez pronto. E fez no máximo da perfeição Adão e Eva. Eu digo que Adão devia ser um garotão bonitão, né? Eva, então, é uma coisa linda. E, infelizmente, a queda, o pecado, a gente está agora pagando o preço por esse pecado. E estamos evoluindo. Quanto tempo Jesus vai demorar para voltar? Outro dia eu brinquei, né? É uma brincadeira. Eu falei assim que não pode demorar mais 100 anos, Roberto. Senão não vai ter mais o que para resgatar. E aí eu falei 100 anos por quê? Porque a Bíblia diz que todo profeta que faz uma profecia que está errada, ele deve ser apedrejado, né? Mas daqui 100 anos, se eu errar a profecia, eu não estarei aqui para ser apedrejado, nem você estará aqui para jogar a pedra, viu, Roberto? Com certeza. Nem a testemunha, de boa, tá? nem o mas não dá para ele demorar muito. Professor, e Eva veio da costela de Adão. Sim, a Bíblia diz que sim, é a primeira cirurgia que foi feita na Terra. Da costela de Adão.
Não, é o que a Bíblia diz. Você acha que Deus não teria poder? Agora, por que ele quis fazer assim? Porque ele é Deus, ele tinha um propósito. Nesse estudo que você faz de voltar, e que você chegou no primeiro homem, que vocês chegaram na primeira Eva mitocondrial, Sim. e no genoma Y. Genoma. Vocês conseguem identificar que então seriam teoricamente também a mesma pessoa, imaginando que Eva veio de Adão? Não fomos nós que fizemos esses estudos, foi publicado na mas literatura. Tem alguma coisa nesse sentido? Sim, olha, o que foi feito? O Roberto, tem na mitocôndria, é uma organela dentro da nossa célula. Ela é tão importante... Professor, só para elencar, porque eu penso que tem muita gente que não tem noção biológica e química. O que é uma mitocôndria? Sim. Olha, eu não vou fazer que nem o Pirula. No debate científico do século, padre Fábio, o Pirula ficou mais ou menos uns 45 minutos explicando o que era mitocôndria. Rapaz, aquilo foi chato separando demais. as palavras mitos, côndrios, do grego, fica fácil. Mas para quem é leigo, né? É assim, ó, nós temos a vida é baseada em células. Isso. E as células têm organelas, que cada uma delas, como numa fábrica, tem uma função. Existe dentro da célula uma mitocôndria, uma organela, um compartimento da célula. E a principal função, tem várias, mas a principal função é produzir energia da célula. E ela é tão importante, essa organela, dentro dessa fábrica que é a célula, que ela não pode esperar toda a informação de como funcionar, que é o conteúdo genômico do nosso DNA, vir do núcleo. Que é passado pelo sistema nervoso. Isso. Pelas eletricidades. Não, é RNA mensageiro. É o DNA, o RNA, são moléculas que carregam a informação dentro da célula. Genética. Ela não pode esperar, não dá para aguardar essa informação toda chegar. Então, boa parte da informação dessa organela está dentro dela, num DNAzinho que é chamado de DNA mitocondrial. Como ele é pequeno, a gente pôde sequenciar rapidamente DNA mitocondrial de vários e vários humanos na Terra. O DNA mitocondrial, ou DNA do núcleo também, é muito interessante porque a partir dele você pode traçar toda a sua ancestralidade. Hoje você pega o seu DNA, né? Você pode jogar numa dessas empresas aí, eles dizem até de onde você veio, né? Você é 30% europeu, 70% índio, brasileiro, né? Vai dar no meu DNA, vai dar todo mundo. Já viram isso? Essas agências que tem? Sim. Você legal, fez? né? MyHeritage, né? Você fez onde isso? Eu tenho vontade de fazer. É MyHeritage que chama. É positivo, professor? Sim, é legal o DNA saber? é um registro, é um diário da vida na Terra. Inclusive dos nossos ancestrais. Por R$400 você faz. Você pode traçar tudo isso. E aí foram fazer esse DNA mitocondrial, fizeram todo esse sequenciamento. Você faz uma árvore genealógica assim, pior, ó, convergiu para 3 mulheres. Primeiro para 3 mulheres, padre Fábio. Depois para uma mulher só. O senhor tem alguma lembrança de algum livro que diz que tinha 3 mulheres, uma que depois tinha 3, depois tinha todo mundo? As 3 noras de Noé. Sim. Aí, o Roberto, fizeram todo esse sequenciamento e descobriram que viemos de uma única mulher. Todos os humanos. E para o cromossomo Y, que também agora foram no núcleo da célula, tem lá pensa assim, um pendrive, né? Sequenciar o pendrive da mitocôndria, depois sequenciar o pendrive do núcleo. Tem vários, né? Que são vários cromossomos. Pegaram o cromossomo Y, que também é pequeno. Descobriram que viemos do mesmo homem. O DNA mitocondrial a gente só ganha da mãe, cromossomo Y do pai. Aí foram fazer a conta das mutações deletérias que estavam acumuladas, as trocas de informação de letrinhas que estavam acumuladas no DNA mitocondrial e no cromossomo Y. Viemos desse mesmo homem, dessa mesma mulher que habitaram a Terra há 6.000 anos. No debate científico do século, né, o Pirula chegou e falou assim, não, gente, isso não prova que a gente veio de Adão e Eva. Era assim, olha só a história, padre Fábio, vê quem tem a melhor explicação, tá bom? Ele falou assim, tinha um monte de humanos. O Fábio não mente. Não, ele não, claro. Se você falar isso, se for pior, ele vai falar que é. Pode falar. Ele vai falar que é. Um monte de humanos na Terra. Foram morrendo. Essa história quem contou? O Pirula. Essa é a dele. Morrendo. Só sobrou um homem, só sobrou uma mulher. E aí eles se encontraram, pararam de morrer
E começaram a reproduzir de novo. Por isso que só deu esse homem e essa mulher. Para com isso, né, padre? Que história é essa, né? É muito, 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 muito mais racional, mais lógico, mais coerente a gente imaginar que partimos, de fato, desse homem e dessa mulher. Se todo mundo estava morrendo, era para todo mundo morrer. Agora sobra um homem e uma mulher, eles se encontram, né? Passam a reproduzir de novo, param de morrer. Não tem como. O DNA mitocondrial, a Eva mitocondrial, o Adão Y, o número de mutações deletérias que nós temos acumulado, isso foi sensacional. Deu 6 mil anos. Deletérias. Deletérias que causam mal, Sim. que causam defeito, que atrapalham. Todas são deletérias. De delay? De deletar, pensa assim, de né? Deletar. Que causam um prejuízo. Essa é a melhor tradução. O ser humano perfeito era Adão e Eva. Sim. De lá pra cá só foram... A gente... Rodrigo, não é uma questão de fé, é uma questão de razão, de lógica. Se estamos acumulando mutações deletérias, de 50 a 100 mutações deletérias por geração, o que nós podemos concluir? Que estamos evoluindo e que o nosso DNA era para trás sucessivamente melhor. Até chegar a um DNA que não tinha nada de mutação deletéria. Quanto tempo isso levaria? 6 mil anos. 6 mil anos é um tempo totalmente insuficiente para qualquer tipo de evolução ocorrer e mostra que a vida na Terra é muito recente. Se a vida foi recente, surgiu de repente, processos naturais não guiados não teriam a capacidade de formá-la. Sobra o quê? Quais são as duas causas possíveis para todos os fenômenos na Terra, nesse universo? Ou uma causa inteligente ou um processo natural. Quando cai um avião, a gente está procurando a caixa preta. Por que a gente procura a caixa preta? A gente quer saber se aquele avião caiu por processos naturais ou por uma ação inteligente. Foi uma tempestade, foi um problema lá, congelou lá. Tanto que o termo usado foi acidental ou foi falha humana? Tudo. O acidente é o que foge para tudo. Quando você não tem processos naturais... Tem um morto estendido no chão. Eu dou aula de química forense, ciências forenses. Tem um morto estendido no chão. O que a gente vai procurar? Processos naturais ou foi intencional, um assassinato. Ou ele morreu por causas naturais ou foi assassinado. Só existem duas causas possíveis para todos os fenômenos na Terra. Ou foi uma ação inteligente ou foram processos naturais. Quando a gente descobre que processos naturais não poderiam ter feito, a gente conclui que foi uma ação inteligente. Se foi uma ação inteligente, tem sinais de inteligência. O DNA é a coisa mais inteligente do mundo. João Paulo Reis, né, outro dia saiu um artigo, ele comentou numa live, descobrimos que o DNA é um computador quântico. Os homens estão tentando fazer computadores quânticos. Funciona com a lógica e toda a estrutura de um computador quântico. E o artigo que saiu na Science ainda conclui um computador quântico perfeito. Então não é só que a gente excluiu a causa natural. A gente vê sinais absurdos de inteligência. Essa inteligência só pode ter emanado de um grande Deus, o Deus que todas as coisas fez pelo poder único e exclusivo da sua palavra. É ciência, é uma conclusão calma, coerente, racional e consistente. Não é fé pela fé. Eu não creio em chupa-cabra, nem fada madrinha. Não creio nem em ET, olha só. Tem gente que crê, não tem? Eu tenho a maior dificuldade em ter fé, sabe? Eu não creio em Deus, padre. Sabe que eu não creio em Deus? Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Eu não tenho direito de duvidar dele, pelas evidências que me cercam. A Bíblia diz, olha, os atributos... Em Romanos 1:20, Paulo, o autor mais citado na Terra, você sabia que é Paulo? Suas cartas, o apóstolo Paulo. Todo domingo eu digo que o índice de citação de Paulo aumenta na Terra, assim, absurdamente, que não é todos os padres, pastores, todos os servos de Deus que querem anunciar a sua palavra vão citar Paulo nas suas pregações, nas missas, ao redor do mundo. Aí Paulo diz, Romanos 1:20,
Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade se veem claramente pelas coisas que foram criadas. De forma que o homem é indesculpável. Então eu sou indesculpável. Eu não tenho como dizer, olha, eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe, porque os atributos invisíveis de Deus, eu vi claramente. É incrível, né? O atributo é invisível, mas a gente vê. Porque a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus. Os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as suas obras. Sem palavra, sem vídeo, sem som, mas a gente ouve a sua voz. Porque é claro demais, ele está em todos os cantos e todos os lugares, que a gente descobre que não evoluiu, a gente foi feito pronto. Então, assim, o Fábio, eu sei que ele se ampara totalmente na fé. Para ele, a fé tem sido a todo tempo o suficiente para ele não questionar a existência de Deus. Mas eu te vejo, Marcos, assim, lógico que com a fé